Bom, neste segundo encontro da 10ª edição do ciclo de palestras em ciência animal da Universidade de Franca, também teremos a participação do palestrante Igor Bruno Oliveira da Silva, o qual é graduado em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário Barão de Mauá e atualmente ele é aprimorando na área de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais no Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária da Universidade de Franca. O Igor vai abordar um assunto extremamente importante aí, né, que é a importância do planejamento cirúrgico. Igor, então fique à vontade para a sua apresentação e, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, professora, principalmente pelo convite, agradeço a presença de todos. E hoje eu trouxe um tema que é fundamental, né, não necessariamente só para quem quer ingressar na área cirúrgica. Claro que eu vou apontar dados sobre a cirurgia, mas a importância de ser planejado, de qualquer planejamento, vai trazer uma eficiência e uma segurança e qualidade em todos os resultados, né? Então, a partir do momento que a gente lida com vidas, né, tratando da cirurgia, a responsabilidade do nosso trabalho, o sucesso dele vai depender de todo o nosso empenho. E o nosso empenho começa lá quando a gente planeja o que a gente vai fazer em um determinado procedimento. Então, eu inicio a nossa palestra com um vídeo que ele é bastante impactante, na minha opinião. E, assim, eu gosto de colocar ele no começo para que todo mundo esteja prestando atenção agora e veja o quanto um erro médico, né, seja um erro médico. O vídeo ele é abordado sobre erros humanos, o que acaba impactando bastante. Principalmente porque teve uma repercussão muito grande. É uma reportagem que passou no Fantástico há um tempo atrás, mas esses erros, eles não só estão presos na medicina humana, né? E diariamente acontecem erros cirúrgicos voltados à medicina veterinária. A aposentada recebeu sopa na veia, ao invés de medicação. Atendimento de negligência daquele posto, Coronel Antonino, e meu filho chegou lá, vítima de um acidente de carro, e disseram que meu filho estava bêbado, não deram nada, deram de pirona e soro. Recebeu uma injeção de vaselina líquida na veia. Logo em seguida, depois do soro, elas foram aplicar isso tudo no escuro. A dipirona foi instantâneo. Na hora que ela aplicou a dipirona, ou deu um grito, entortou o olho. Uma menina de 8 meses morreu depois de receber uma medicação diferente da prescrita pelo médico. Você já percebeu como nossa população cresce assustadoramente a cada dia? Não é de admirar a quantidade de pessoas que precisam de atendimento médico. Também não é incomum sabermos de histórias de erros médicos. Mas engana-se quem pensa que isso só acontece aqui no Brasil. Até que ponto um erro humano pode prejudicar a vida de alguém? Uma coisa é certa, aceitar o erro como parte de qualquer trabalho é o primeiro passo para evitá-lo, pois torna o ser humano mais vigilante. Nenhum profissional pode agir sem se responsabilizar pelas consequências. Repostei, tá? Senão, mas eu não tirou foto nenhuma. E a nossa lista começa com a nova-iorquina Nancy Anders. Ela ficou grávida após uma fertilização in vitro, que é um procedimento realizado numa clínica de fertilidade. Nunca poderia imaginar que o novo membro da família seria tão diferente. A garotinha nasceu com a pele mais escura do que a dos pais. Exames de DNA identificaram que Nancy havia sido fecundada, acredite, com o esperma de um outro homem. De acordo com o jornal Daily Mail, houve uma confusão na mistura das amostras de sêmen na clínica. O casal aceitou a criança sem problemas, mas processou a clínica e os responsáveis pela mistura das amostras. Em outro caso de erro cirúrgico, o médico removeu o testículo saudável do veterano da Força Aérea Benjamin Hutton. O paciente havia queixado-se de dor e retração do seu testículo esquerdo e teve agendado uma cirurgia para removê-lo devido a um câncer. Segundo a associada, fundou uma ação que resultou em uma indenização de $200 mil. No que foi talvez o mais divulgado caso de erro cirúrgico em todos os tempos, em Tampa, Flórida, cirurgiões equivocadamente removeram a perna de um paciente de 52 anos. Willie King foi vítima de uma sequência de erros antes da cirurgia que culminou na amputação da perna errada. Como resultado do erro, o cirurgião foi suspenso por 6 meses e obrigado a pagar uma multa de $10 mil. Uma matéria encontrada no Find Article afirmou que o hospital onde a cirurgia foi realizada também indenizou o paciente em $900 mil. Além
meio destes casos bizarros, um outro assusta. Uma anestesia inadequada aplicada no paciente permitiu-lhe sentir cada corte do bisturi do cirurgião, causando um trauma tão grande que levou o homem ao suicídio 2 semanas depois. Sherman Sizemore foi submetido a uma cirurgia exploratória para determinar a causa de uma dor abdominal. Infelizmente, durante a intervenção, ele experimentou um fenômeno conhecido como consciência anestésica. Um estado no qual o paciente é capaz de sentir dor, pressão ou desconforto durante a operação, mas é incapaz de se mover ou comunicar-se com os médicos. Segundo denúncias, os anestesiologistas administraram as drogas para o paciente adormecer, mas não conseguiu dar-lhe anestesia geral, que tornaria ele inconsciente até 16 minutos após o primeiro corte em seu abdômen. Segundo o MNBC, o paciente de 76 anos suicidou-se por não suportar a experiência que viveu. E os casos curiosos não param aí. Joan Morris, de 67 anos, deu entrada no hospital para ser submetida a uma angiografia cerebral. Mas no dia do procedimento, por engano, acabou sofrendo uma cirurgia cardíaca para estudo de eletrofisiologia. Além do erro, a paciente foi transferida para um andar diferente, em vez de regressar ao leito original. E não acabou aí. Na manhã seguinte, ela foi submetida a uma outra intervenção, quando foi feita uma incisão na sua virilha e enviado um tubo que conduzia ao coração. Um procedimento extremamente arriscado e com possibilidade de hemorragia, infecção e acidente vascular cerebral. Foi quando o telefone tocou e do outro lado o médico perguntou: "O que vocês estão fazendo com minha paciente?" O estudo foi abortado e ela foi devolvida ao seu quarto original, em condições estáveis. E veja esse caso curioso. Pela terceira vez no mesmo ano, os médicos do Hospital Rhode Island operaram o lado errado da cabeça de um paciente. O mais recente incidente ocorreu em 23 de novembro de 2007. Uma mulher de 82 anos precisava de uma intervenção cirúrgica para eliminar a hemorragia entre o cérebro e o crânio. Um neurocirurgião do hospital começou a perfurar o lado direito da cabeça da paciente, apesar da tomografia computadorizada revelar que a hemorragia é do lado esquerdo, de acordo com os relatórios. O equívoco foi notado e o residente fechou o primeiro buraco e avançou para o lado correto da cabeça. Em fevereiro do mesmo ano, o paciente foi submetido à intervenção incorreta. E em agosto, um homem de 86 anos morreu, 3 semanas depois de uma cirurgia feita do lado errado da cabeça. E em Minnesota, nos Estados Unidos, um paciente foi submetido a uma remoção de rim, porque um tumor havia se alastrado por ele. Em vez disso, os médicos removeram o rim saudável. A descoberta de que era um rim errado só foi feita no dia seguinte, quando o patologista examinou o material e não encontrou nenhuma evidência de qualquer tipo de doença maligna. Segundo publicações na época, o rim saudável permaneceu intacto e funcionando. Donald Church, de 49 anos, também entrou no centro cirúrgico da Universidade de Washington com um tumor em seu abdômen e saiu sem ele, porém com uma lembrança nada agradável no local. Os médicos admitiram que haviam esquecido o retrator de 33 centímetros por engano no abdômen dele. Segundo uma publicação de Seattle, este não é o primeiro caso do tipo. Em 1997 e em 2000 surgiram 4 novas ocorrências dessa natureza. Felizmente, os médicos conseguiram remover o objeto poucos dias depois da cirurgia inicial e o hospital foi obrigado a pagar uma indenização de $97 mil. Então, pessoal, esses são erros que acontecem comumente, essas notícias que viralizaram, que aparecem nos jornais, nas televisões, são só a ponta do iceberg. Vocês não têm ideia de que milhares de pessoas ou milhares de animais estão sujeitos a erros médicos por conta, a erros, né, cirúrgicos por conta de falhas humanas, né? Então, nessa palestra a gente vai conseguir ver bastante dados sobre estatísticas de incidência de erros onde aconteceram os maiores problemas vindos de ações humanas. E aqui, se a gente for avaliar dos locais que foram abordados, estudados, a enfermaria, ela lidera, né, o lugar onde mais tem índices de erros cirúrgicos e na sequência, de erros médicos, perdão, e na sequência já tem o centro cirúrgico, né, com uma porcentagem relativamente baixa, chega a ser menos de 15% abaixo, sendo 34% de todos esses erros. E desses erros, 20% são erros que poderiam ter sido evitados, né? Então, o intuito da gente se planejar e fazer as conferências sempre vão culminar nesses resultados. Então, um estudo de 2008, ele diz que 11,1 milhão de pessoas que foram internadas no SUS, do total, desses 11 milhões, 563 mil pessoas foram vítimas de erros que poderiam ter sido evitados.
né? 55% de todos os erros por falhas humanas estão voltados na área cirúrgica. Então, é uma área que tem grande impacto, né, nesses resultados. E uma frase, uma citação de um dos chefes do departamento de um dos principais hospitais de medicina dos Estados Unidos, ele diz que esses erros eles acontecem de gerações em gerações e eles continuam acontecendo porque durante a graduação, durante o treinamento e os estudos, nós, né, que estamos em aprendizado, nós somos treinados a ver o quanto esses erros podem acontecer e como eles podem ser impactados. Então, de acordo com alguns estudos e com a opinião dele, isso poderia ser mudado se tivesse uma conscientização prévia, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre os tópicos, né, do porquê que esses erros acontecem. Então, disparado, os principais erros acontecem, foi comprovado que em cirurgias que acontecem tardiamente, cirurgias que acontecem pós o expediente, né, nas emergências, justamente por conta de sobrecarga, tanto do profissional quanto da equipe. Então, cirurgias que exigem longos períodos, aqui na nossa rotina eu nunca vi uma cirurgia que ultrapassasse tanto tempo, mas é relatado que existem cirurgias médicas que eles precisam trocar a equipe, que às vezes dura 12, 18 horas de cirurgia, e isso leva a uma sobrecarga intensa, né? Fora os erros que vêm correlacionados à parte individual de cada cirurgião. Então, uma vez que o cirurgião ele é negligente, né, seja por banalizar um procedimento ou por achar que esse procedimento não tem tanta necessidade de atenção, ele vai falhar no planejamento. Então, ele vai achar que isso dá certo. Ou cirurgiões que, às vezes, não têm tanta experiência, né, que estão iniciando a sua carreira, podem ter essa falta de planejamento, mas não por despretensão ou negligência, mas sim por falta de conhecimento. Nesses casos, eles precisam se planejar o dobro, né? E o inverso também é válido, né? Cirurgiões que têm um excesso de confiança ou que acham que a cirurgia não tem tanta importância devido à gravidade, entre aspas, eles acabam falhando nesse planejamento também. E uma vez que todos esses itens acontecem na falha de planejamento, eles vão estar levando à ausência de cumprimento de protocolo. Tenho certeza que é regra para todos os hospitais, seja veterinários ou humanos, você fazer esse tipo de planejamento. E esse ciclo, quando você falha em alguma desses itens, você entra num loop infinito de erros e é onde a gente tem os insucessos nas cirurgias, né? Então, esse artigo que eu trouxe é um artigo extremamente interessante, que ele analisa quais foram as deficiências humanas que levaram a uns erros associados à parte cirúrgica. Então, foi avaliado 5.365 pacientes, né, em diversos eventos, e foi visto que mais da metade, né, 55%, cerca de 106 desses eventos, foram causados no transoperatório, durante o procedimento cirúrgico. Né, e desses erros, 51% foram erros que foram erros de execução, né, erros de técnica de ser feito, e muito provavelmente esse 51% também está correlacionado com a falta de planejamento. E aí a gente tem na sequência 27% de procedimentos que já não foram planejados, né? Esses 51 provavelmente foram mal planejados. E se a gente somar essas duas porcentagens, a gente tem quase que 80% dos erros humanos causados por conta de negligência quanto a planejamento. Então, essa frase do Benjamin Franklin é muito interessante, né? Se você falha em planejar, está planejando falhar. Então, durante a sua abordagem, se nos seus protocolos antes da cirurgia, você já conta com o risco de dar errado, né, de ter uma falha, você já está falhando aí. Então, você tem que entrar planejado. E uma vez que você faz um planejamento cuidadoso, você vai ser praticamente capaz de conseguir vencer todas essas dificuldades. Então, quando a gente vai planejar, né, o procedimento cirúrgico, né, porque a gente deve pensar por que a gente tem que planejar para evitar que esses erros aconteçam. Então, uma vez que a gente tem esse planejamento prévio, a gente consegue diminuir drasticamente as complicações no transoperatório. Se você calcula quais são as probabilidades, né, o que pode dar errado, se uma cirurgia tem risco hemorrágico, se o seu
plano A não vai dar certo, você tem uma alternativa B, você consegue reduzir drasticamente essas complicações. E uma cirurgia que não tem tantas complicações no transoperatório, que é durante o procedimento, naturalmente, ela tende a ter menos complicações no pós-operatório também, tá? Uma vez que você reduz o tempo cirúrgico, que é um dos fatores mais importantes, você, consequentemente, está reduzindo o índice de infecção. Um paciente em procedimento cirúrgico, a cada 1 hora de cirurgia, é dobrado o risco que você tem de ter uma infecção. Então, quanto mais tempo tem essa cirurgia, mais você corre o risco de ter uma complicação infecciosa no pós-operatório. E uma cirurgia planejada também vai reduzir o uso de fármacos, né? Então, o tempo que o paciente fica anestesiado, consequentemente, vai gerar um benefício para ele nesse sentido. E todos esses pontos vão fazer com que você tenha recursos para caso aconteça um imprevisto, né? Você vai conseguir agir de maneira imediata e, consequentemente, mais eficaz. Esses pontos levam a um sucesso da cirurgia. E foi comprovado que esse sucesso é cerca de 80% melhor do que se você entra numa cirurgia sem planejamento. Então, a gente vai abordar agora, né, as etapas do planejamento em tópicos. Aqui eles estão citados, mas a gente vai falar individualmente de cada um deles. Então, inicialmente, quando o seu planejamento cirúrgico começa lá na resenha, quando você aborda o animal, quando você vê quem é esse paciente, se ele é um gato, se ele é um cachorro, se essa espécie ela tem uma particularidade, né? A gente sabe que até anatomicamente os gatos são diferentes dos cachorros. Se essa espécie ela tem restrição ou intolerância a algum tipo de medicamento, quais foram os exames necessários para aquele procedimento, se estão todos feitos, se o tempo de jejum foi indicado para até mesmo a idade do paciente, pode interferir. Então, isso tudo é planejamento cirúrgico, né? Qual é o histórico desse animal, se ele tem alguma doença crônica, alguma comorbidade que possa interferir, se ele já passou por algum procedimento. Então, a gente sabe que em cirurgias abdominais, uma vez que a gente vai reintervir ou fazer uma nova cirurgia, se já tiver passado por um outro procedimento, vai ter alterações anatômicas, vai ter aderência, então isso dificulta um pouco da nossa cirurgia, a gente tem que entrar preparado para isso. Se o diagnóstico prévio foi estabelecido, né, se não é uma cirurgia exploratória, então tudo isso a gente consegue evitar fazendo um bom planejamento, né? E sabendo qual é o procedimento, a gente precisa saber se o preparo foi indicado de maneira correta. Então, às vezes, numa cirurgia oncológica, que a gente vai fazer a remoção de um tumor, foi preparado, foi calculado que pode ser que a gente não consiga fechar de forma primária, e isso necessite de uma cirurgia reparadora, uma cirurgia reconstrutiva. Está preparado o campo cirúrgico caso venha a necessidade de uma técnica adjuvante? Então, numa cesárea, por exemplo, você entra numa cirurgia com uma equipe prévia ao redor, não tem como você entrar para fazer uma cirurgia, só você como cirurgião e o anestesista, e a cachorra é uma American Bully com 10 filhotes. Como é que vai fazer a reanimação? Então, tudo isso a gente consegue planejar antes no procedimento para a gente ter uma taxa de sucesso um pouco maior. Em relação às etapas do procedimento, né, o paciente foi visto desde o início, né, desde o posicionamento do decúbito que ele vai ficar na mesa até a incisão, quais são os nossos portais de acesso com mais segurança, a gente descreveu de forma devida na nossa cabeça mesmo, ou pode ser até de forma escrita, o passo a passo da técnica escolhida para que a gente consiga evitar ao máximo de ter complicações. Os materiais específicos que a gente vai necessitar, os instrumentais para que a gente consiga ter ali diante da cirurgia, isso de forma acessível, né, de uso imediato. Então, às vezes, eu vejo que às vezes acontece bastante, durante o procedimento, a gente está lá, e aí acaba lembrando no meio da cirurgia, nossa, vou precisar disso, aí precisa chamar alguém de fora do centro cirúrgico para conseguir ir buscar esse material para que a gente consiga utilizar. Então, tudo isso que a gente consegue deixar antecipadamente ao nosso alcance, vai favorecer a cirurgia, né? Claro que vão ter emergências, mas você conseguiu prever que isso poderia acontecer e o material está ali ao seu lado para que a gente consiga reduzir tempo. Então, durante uma cirurgia, as ações, elas acabam se tornando meio que imediatas. Quanto tempo a gente tem para que a gente consiga corrigir de maneira adequada, esperar que esse material ou esse instrumental que esteja fora do centro cirúrgico chegue até nós? Em algumas situações, isso é quase que imediato, né? Então, a gente é uma corrida contra o tempo, nesses casos.
E também lembrar que no pós-operatório a gente fazer a contagem dos materiais, porque existe, infelizmente, um grande índice de erros de materiais que são esquecidos dentro de pacientes. Então, evitar ao máximo esse tipo de alteração. No vídeo a gente passou, eles esqueceram um retrator de 30 centímetros dentro de um humano. Imagine a gente que usa gás, né, às vezes com pressa, que é minúsculo, não chega a ter 20 centímetros dentro de uma cavidade abdominal. Então, sempre fazer a contagem no início e antes de fechar o paciente, né, e rever se não tem um indício de que a gente possa estar esquecendo algum instrumental. E aí, a depender desse procedimento, foi pensado quais são as complicações mais comuns e as mais improváveis também, porque diante desse planejamento, da gente saber quais são as possíveis complicações, a gente consegue se preparar anteriormente para que a gente não seja surpreendido, né? E que, se caso aconteça, pelo menos a gente consiga agir com mais prontidão. E aí é mais ou menos isso que eu acabei de falar, né, sobre a prevenção, e um dos fatores mais importantes também que a gente deve saber é em relação à recuperação, caso venha a ter essas intercorrências. Então, isso a gente consegue pensar. Se o procedimento está demorando para ter um sucesso devido a um erro que foi acontecido por conta de maneira iatrogênica, né, causado pelo veterinário, ou se já era esperado. Então, tudo isso a gente tem que planejar e conversar bastante com o tutor antes de fazer o procedimento, porque senão, quando você vai falar que já aconteceu, isso se torna uma desculpa, né? Então, tudo que você avisa antes é explicação, tudo que você avisa depois que aconteceu se torna uma desculpa. Então, por exemplo, uma das cirurgias mais comuns de acontecer na rotina, que é a ovariosterectomia, para quem não está conseguindo entender, esse vaso aqui é o famoso pedículo, né? Então, ele vem, se insere aqui na região do ovário e é onde a gente tem que fazer as ligaduras. Então, durante o procedimento, a principal complicação, né, na ovariosterectomia é o risco hemorrágico. E uma vez que a ligadura ficou frouxa ou por algum motivo ela soltou na sua mão, e aí, o que a gente faz? Em pacientes grandes e profundos, a gente sabe que tem um índice um pouco maior de acontecer a complicação cirúrgica. E se acontecer, o que você pode fazer? Vai deixar o paciente sangrando por quanto tempo? Então, a gente sabe que tem que relembrar da anatomia, uma vez que esse pedículo ele fica mal ligado e entra lá para a cavidade abdominal, a gente consegue localizar ele de maneira relativamente fácil, né? É só a gente lembrar que o pedículo ele sai ali da horta e da cava, né, bem caudal aos rins. Então, a gente tem toda uma manobra para que a gente consiga localizar, está sendo apontado aqui nas setinhas, para quem não está conseguindo entender. E aí a gente chega, localiza, seca aquela região, encontra o foco de hemorragia e faz uma ligadura e está tudo bem. Então, se preparar, né, nessa parte anatômica, né, planejar isso antes da cirurgia, te faz entrar com mais tranquilidade num procedimento que é relativamente simples, tranquilo, porém não pode ser negligenciado, porque existem pacientes que morrem em castração, né, em ovariosterectomia por conta de negligência e mais ainda por não saber como corrigir uma intercorrência do tipo. Então, esse gráfico aqui, ele fala um pouquinho, né, sobre a confiança e o conhecimento na área. É muito comum que a confiança seja muito maior no início em relação à proporção de conhecimento. Então, às vezes o cirurgião chega achando que é o cara, achando que nunca vai dar errado, e aí é nessa situação que ele vai diminuindo a sua confiança quando ele está diante de um procedimento que ele vê que é mais complicado do que ele pensa, que às vezes ele não consegue resolver, e aí nessa situação ele acaba se atrapalhando. E aí, pior do que essa situação, vai ser uma situação que ele não consegue resolver e ele tem uma complicação que vai gerar um grande problema para ele no futuro. Nessa hora, ele vai com certeza diminuir a confiança, e aí nesse período entre a chegada dele e o acontecimento desse fator, ele vai absorver um conhecimento, sem dúvidas, muito mais importante. E é a partir desses momentos infelizes, normalmente acontece bastante, aí que eles vão tendo um pouco mais de humildade para conseguir entender que o conhecimento ele leva um tempo, e depois que você tem muito mais conhecimento na área, aí sim você vai sentindo que você sabe um pouco sobre o assunto. Aí é onde a sua confiança deve ser aumentada de maneira bem gradual para que você consiga prevenir o índice de erros que você vai cometer nos seus pacientes.
Então, uma das estratégias que a gente consegue utilizar, que é simples e é muito eficiente, né, a gente consegue utilizar rápido, é o checklist, né? Então, quando o paciente chega, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar esse paciente, quais são as particularidades médicas, já foi falado isso. Então, a gente vai ver qual é o procedimento, quais são os instrumentos e a equipe necessária, né? Antes mesmo da gente entrar pro procedimento cirúrgico, a gente vai rever essas informações de instrumentação, rever o procedimento, né, seja na cabeça ou igual eu falei no papel, ver se esses exames realmente estão todos certos, ver se já foi instituído a terapia antimicrobiana e também ao final da cirurgia, antes da gente fechar, recontar esses materiais que eu havia dito para vocês, ver se não tem nenhuma estrutura que possa tá causando uma hemorragia discreta ou leve, se o seu trabalho está de acordo com o que você esperava, né? Então, esses cuidados são essenciais durante o procedimento. E também no pós-operatório, né? Você falar para o tutor bem com cuidado o quanto é importante o pós-operatório. Em todas as minhas cirurgias, eu falo para os tutores que 80% da recuperação e do sucesso da cirurgia dependem deles em casa. Porque se eles acharem que o paciente fez a cirurgia e já está garantido o sucesso disso, eles não vão cuidar direito, né? Então, faz parte do seu planejamento você causar essa certa conscientização no tutor. Então, aqui eu trouxe para vocês um checklist que foi feito pela Organização Mundial da Saúde, onde eles fazem essas perguntas em tempos separados. Então, são pelo menos 4 tempos para que eles diminuam o índice desse erro cirúrgico. Então, esse checklist de cirurgia segura, antes do paciente entrar para o centro cirúrgico, eles fazem todas essas listas de perguntas. E antes mesmo da indução anestésica, tem algumas perguntas que foram feitas e eles repetem novamente para evitar que isso aconteça, né? Antes de entrar para a cirurgia e também depois da cirurgia. Então, é uma forma que eles fazem, né, que às vezes pode parecer exagero, mas já sabe-se que todos esses erros que aconteceram foi por conta de negligência quanto a essas informações. Então, não é exagero que a gente faça todo esse cuidado para que a gente tenha um sucesso nas cirurgias, né? Então, esse checklist foi já falado bastante aqui na palestra, então a gente vai ver quem é o paciente, quando vai ser o procedimento, como durante o dia, em qual membro do paciente a gente vai operar, por exemplo, qual vai ser o procedimento indicado, quais são as prioridades nesses procedimentos, quais são os instrumentos. Então, isso são coisas que a gente pode confirmar com o tutor. E com a gente, o que a gente pode prever antes, né? O que pode dar errado nessa cirurgia, como você vai entrar preparado se essas alterações estiverem presentes, né? E como você pode resolver, né? Foi comprovado também que o principal erro em qualquer cirurgia são essas falhas cognitivas, né? Principalmente falha de atenção. Então, o cirurgião que às vezes não está focado ali na cirurgia, o cirurgião que está distraído, pensando em outra coisa, ou então a negligência, né? Igual eu falei, banalizando um procedimento, por mais que ele seja feito rotineiramente, todos os dias, cada procedimento é um procedimento, então a gente não pode menosprezar isso, e normalmente quando se torna cômodo, quando se torna mais rotineiro, acaba que havendo essa falha no planejamento. Então, se esses testes cognitivos fossem treinados, eu vou falar acho que no próximo slide, a gente conseguiria amenizar isso, né? Então, naquele mesmo artigo que eu falei para vocês, é citado que dentro do centro cirúrgico está acontecendo muita coisa, né? E no momento de complicação de uma cirurgia, o cirurgião requer atenção e ele requer uma intervenção imediata. Então, um dos motivos desses erros acontecerem é justamente a falta de concentração que o cirurgião vai ter durante aquele momento por conta de tudo que está acontecendo durante o procedimento. É a anestesista fazendo os parâmetros, mexendo, barulho de bomba, tudo isso, às vezes estagiário ao redor, tudo isso causa uma certa pressão e nem todo cirurgião consegue responder de forma idealizada, né? Então, aí entra esse teste, né? Esses treinos cognitivos. Existem várias manobras que você consegue fazer para que você consiga saber como você lida numa situação de pressão, por exemplo, saber se você tem foco suficiente para ignorar tudo que está acontecendo ao redor, reconhecer quando você está cansado, sobrecarregado, de maneira que você não consiga dar 100% do seu trabalho
naquela cirurgia, naquele procedimento. Então, são diversas manobras que a gente consegue realizar para que isso faça com que você se conheça, né, e treine bastante o seu cognitivo. Então, só para finalizar aqui, é indicado que em todos os protocolos, todos os procedimentos, você entre com um plano. E sempre tenha mais de um plano, né? Se você, não sei se já ouviram falar, quem tem um não tem nenhum, quem tem dois tem um. Então é basicamente nesse caminho, né? E esteja sempre preparado para uma alternativa adversa. E isso não significa que você tenha que improvisar, né? Porque o improviso, ele sai um pouco do seu controle. A partir do momento que você calcula quais são as probabilidades e as possibilidades de dar errado, aí sim você está preparado para mudar. E isso não é um improviso, né? Então, existe essa frase que a nossa preocupação antecipada se torne reflexão e planejamentos adiantados, para que a gente consiga, né, sempre estar um passo à frente daquilo que pode dar errado. E uma vez que você segue a área cirúrgica, com certeza vai haver erros, né? Infelizmente, é inevitável que um erro ou outro aconteça, mas a gente tem que estar ciente de que esses erros não são que vão condenar a gente, né? A gente tentando melhorar, né, a capacidade de reconhecer os erros e fazer com que você melhore para que isso não aconteça, já é um fator diferencial, né? Então, você não precisa entrar numa depressão se um dia acontecer, mas você tem que estar ciente que o seu erro aconteceu por negligência, por falta de planejamento ou porque realmente não tinha o que ser feito, né? Então, isso cabe a todos nós que queremos continuar ou ingressar na área cirúrgica refletir. E uma das frases que mais me comoveu quando eu decidi ver aulas sobre isso foi que todo cirurgião traz dentro de si um pequeno cemitério, onde de tempos em tempos ele vai orar. É um lugar de amargura e arrependimentos, onde ele deve procurar uma explicação para os seus fracassos. Ou seja, vai ter coisas que, infelizmente, não vão depender da gente e a gente nunca vai entender o porquê aconteceu. Mas quando você se planejou, viu que todas as opções que você conseguiria estavam feitas, né? Estava tudo diante do que você conseguiria. E ainda assim teve uma intercorrência, você vai ficar sem explicação e isso vai gerar um peso, mas tem que lembrar do que eu falei anteriormente, né? Se você errou tentando acertar, já te torna diferente de muitas pessoas que atuam e não pensam dessa forma. Acho que é isso, professora. Igor, simplesmente perfeito as suas considerações, né? Acho que eu estava aqui refletindo, né, nos seus dizeres. E o planejamento, hoje você fala bastante sobre planejamento cirúrgico, mas eu acho que o planejamento é em todos os pontos da nossa vida, né? Seja pessoal, seja profissional também. Porque tudo gira em torno do planejamento. Bom, eu sou meio suspeita de falar, sou uma pessoa considerada extremamente metódica, mesmo assim a gente ainda se depara, né, com alguns erros, com algumas intercorrências, né? Imagina se a gente não tivesse planejamento. Então, eu acho que assim foi extremamente esclarecedor. E é o que você falou, é buscar reconhecer os erros para não errar novamente, aceitar, né? Eu acho que a gente tem que ter essa aceitação e eu acho que só a partir disso a gente vai aprender e vai se aprimorar cada vez mais. Muito obrigada pela sua palestra, pelos seus esclarecimentos, tá? Muito obrigada. Mais uma vez aí, em nome da comissão organizadora do ciclo de palestras em ciência animal, eu agradeço os palestrantes e em breve teremos um outro encontro. Muito obrigada. Obrigado, professora. Perguntou, será que não era dúvida?